Outro ponto importante de se destacar é que botoeiras, chaves seletoras e alguns outros tipos de dispositivos de circuito de controle específico de controle, eles não são considerados dispositivos de isolamento de energia. Um outro termo importante de definir também é com relação que são operações normais de produção, né? Então é um termo que é utilizado para falar sobre uma máquina ou equipamento que executa a função normal desejada da própria produção, né? Que seria a produção normal. Um outro termo importante de definir é serviço ou manutenção. Chamamos de serviço e ou manutenção as atividades no local de trabalho, como construção, instalação, configuração, ainda ajuste também, inspeção, modificação e manutenção ou serviço de máquinas e equipamentos. Essas atividades vão incluir desde a lubrificação, a limpeza e até o destravamento das próprias máquinas ou equipamentos e ajustes ou troca de ferramentas onde o funcionário pode estar exposto à energização ou à partida inesperada do equipamento ou liberação da energia perigosa. Ainda outro termo é a questão de ajustes e setup. Né? Chamamos de ajuste ou de setup qualquer trabalho realizado para preparar uma máquina ou um equipamento para executar sua operação normal de produção. A partir de agora, quando você ouvir falar em setup, já sabe que é o mesmo que dizer ajuste. Né? E para finalizar, conheça as definições de etiquetagem e dispositivo de etiquetagem. Né? Etiquetagem, então, é a colocação de um dispositivo de identificação em um dispositivo de isolamento de energia, de acordo com o procedimento estabelecido, aquele que a gente falou inicialmente, lá no primeiro módulo. Então, para indicar que o dispositivo de isolamento de energia e o equipamento que está sendo controlado não podem ser operados até que o dispositivo de identificação seja removido. Já o dispositivo de etiquetagem é o dispositivo em si de sinalização, como uma etiqueta e um meio de fixação para ser fixado de forma segura e um dispositivo de isolamento de energia de acordo com um procedimento estabelecido. Né, para indicar que o dispositivo de isolamento de energia e o próprio equipamento que está sendo controlado não poderão ser operados até que o dispositivo de identificação também seja removido. Então, tanto a etiquetagem quanto o dispositivo de etiquetagem precisam ser removidos mesmo somente após a manutenção para a energização da máquina. E o programa de controle de energia, esse sim, deve reunir os procedimentos de controle de energia, os treinamentos dos funcionários e as auditorias periódicas que também falamos no módulo anterior. Além disso, os próprios dispositivos de bloqueio e etiquetagem devem ser utilizados de acordo com alguns critérios. Né? A etiquetagem em si, né, é um dispositivo de isolamento de energia, quer dizer, né, se um dispositivo de isolamento de energia não for capaz de ser bloqueado, o programa de controle de energia do próprio empregador deve usar o sistema da etiquetagem para sinalizar. É o próprio bloqueio em si. Então, se um dispositivo de isolamento de energia for capaz de ser bloqueado, o programa de controle de energia do próprio empregador, da empresa no caso, deve prever a utilização do bloqueio, a menos que o empregador demonstre que a utilização de um sistema de apenas etiquetagem proporcionará a proteção completa dos funcionários, o que nem sempre é possível. Na maioria das vezes se usa o bloqueio. Né? Então, uma forma também, para saber um pouquinho mais, né? A partir de 2 de janeiro de 1990, sempre que for realizado uma substituição e sempre que forem instaladas novas máquinas ou equipamentos, os dispositivos de isolamento de energia devem ser projetados para aceitar o uso de dispositivo de bloqueio. Então, hoje, você vê uma gama absurda de dispositivos de seccionamento, de desenergização que admitem o bloqueio. Hoje em dia, praticamente todos os dispositivos admitem o bloqueio.
né? Quando apenas um dispositivo de etiquetagem acaba sendo utilizado, o dispositivo de etiquetagem deve ser anexado no mesmo local do próprio dispositivo de bloqueio. E o empregador, né, a empresa, deve demonstrar que o programa de etiquetagem proporcionará um nível de segurança equivalente ao objetivo utilizando um programa de bloqueio. Ao demonstrar que o nível de segurança alcançado no programa de apenas etiquetagem é equivalente ao nível de segurança obtido com um conjunto através do programa de bloqueio, a empresa deve demonstrar a plena conformidade com todas as disposições relacionadas à etiquetagem dessa norma, juntamente com os elementos adicionais que são necessários para garantir a segurança equivalente ao conjunto de bloqueio. Então, essa demonstração pode ser feita por meio de análise de risco, permissão de trabalho e a própria auditoria. Então, os meios adicionais a serem considerados como parte da demonstração da própria proteção do tal dos funcionários vão incluir a utilização das medidas de segurança adicionais, né? E os exemplos dessas medidas de segurança adicionais, a remoção de um elemento do circuito de isolamento, o bloqueio de um botão de controle, a abertura de um dispositivo de desconexão extra ou ainda a remoção de uma alavanca de válvula para reduzir a possibilidade de uma ativação inadvertida. No caso da energia elétrica, que é a minha especialidade mesmo, no seccionamento de chaves fusíveis em postes na rede de distribuição, o pessoal costuma chamar de banana. Ali é uma situação onde o bloqueio ele é praticamente impossível de ser realizado, então você acaba removendo o cartucho do fusível para impedir uma energização acidental e coloca lá em cima a etiqueta de sinalização. Ainda no programa, no procedimento de controle de energia, o importante é a gente destacar também que os procedimentos de controle de energia devem ser desenvolvidos, documentados, é muito importante que todos sejam documentados e utilizados para o controle de energias potencialmente perigosas nas atividades abrangidas pelo OSHA, como a gente havia falado. Então, na OSHA, há situações em que o próprio empregador não precisa documentar o procedimento para uma determinada máquina ou equipamento, isso em casos específicos, casos bem pontuais.